Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Hora do Café, onde toda semana falaremos sobre engenharia, arquitetura e design, uma história curiosa e interessante para você. No vídeo de hoje falaremos sobre carros, mas não sobre qualquer carro, sobre o carro elétrico. Hoje em dia, quando pensamos em carros a combustão, ou diesel ou gasolina. Mas nem sempre foi assim. No início da história do design automobilístico, os carros já foram elétricos, já foram a combustão e já foram também, acredite se quiser, a vapor. Quando falamos em futuro, sempre parece algo distante, algo longe, mas não, o futuro está batendo na nossa porta agora. Por mais incrível que pareça, o carro elétrico já tem quase 2 séculos de história. Está muito perto de entrar no nosso dia a dia e está aí dentro da sua garagem. Como a gente já viu, a história do carro elétrico é um pouco mais antiga do que a gente imagina. E por incrível que pareça, eu já andei num carro elétrico feito pelo meu avô. Ademar desenvolveu um carro elétrico. Ele pegou o fusquinha dele azul e colocou um motor elétrico lá dentro e a gente andava no interior de Minas Gerais, cidade de Caratinga, de Fusca elétrico. É bem interessante, uma experiência única, bastante silencioso e muito diferente. Isso no início dos anos 80. Portanto, essa história, para mim, ela também é uma história afetiva, além de tudo. Nossa aventura começa em 1835, quando o primeiro carro elétrico foi desenvolvido por Thomas Davenport. Desde então, vários foram os veículos elétricos desenvolvidos, como bondinhos, ônibus elétricos, chamados de trólebus, e é claro, todo mundo já andou num carro elétrico. Você não? Já andou. Você já andou no carrinho bate-bate? Ele também é um carro elétrico. Os motores a gasolina existem desde 1817, mas apenas em 1886 surge o primeiro veículo utilizando essa tecnologia. Era conhecido como Benz Patent Motorwagen. Esse carro foi criado por Carl Benz, fundador da empresa Benz, que mais tarde se fundiria com a Daimler, formando a renomada Mercedes-Benz. Nessa mesma época já havia outro motor a combustão, o motor a diesel, desenvolvido por Rudolf Diesel em 1893. Contudo, o primeiro carro a ultrapassar a barreira de 100 km por hora não seria um carro a combustão, e sim um carro elétrico. Era um Legement Contente, no Parque Agrícola de Achères, em Paris, no dia 29 de abril de 1899. Projetado pelo engenheiro Camille Genazzi, tinha um design de foguete, ganhando assim mais aerodinâmica. No início do século XX, não existia essa rede de postos de gasolina. Portanto, os carros elétricos eram considerados melhores, pois eram mais silenciosos e mais fáceis de serem abastecidos. Outro fator que pesava bastante era a dificuldade de se dar partida num carro a combustão. Era uma tarefa hercúlea, que não era para qualquer um, exigia um certo nível de habilidade e destreza. Esse problema somente seria resolvido em 17 de fevereiro de 1911, quando Frank Catherine desenvolveu finalmente a partida elétrica. Entretanto, o carro a combustão acabaria levando uma vantagem nessa corrida competitiva, já que as grandes rodovias que acabavam de chegar exigiam maior autonomia do carro. Com a criação de postos de combustível, a energia contida dentro de um galão de gasolina poderia ser armazenada em tanques, diferente da energia elétrica, e era mais fácil ser abastecida. Resolvido o problema do abastecimento, o carro a combustão levou uma vantagem nessa competição e o carro elétrico ficaria esquecido por alguns anos. Na época, um carro elétrico atingia em média 50 km por hora e tinha uma autonomia de 100 km utilizando as baterias de chumbo. Já os veículos a combustão conseguiam fazer mais de 100 km por hora e tinham uma autonomia, um alcance de viagem por tanque superior a 500 km. Um personagem que influenciou negativamente o sucesso do carro elétrico foi Henry Ford, que em 1914 implantaria a produção em massa, reduzindo bastante o custo de produção de um carro. Em 1927, a Ford vendia o seu Ford T por $250, enquanto os carros elétricos eram vendidos por $1.750. O preço do Ford T era tão barato para a época que inclusive as fábricas de moto tiveram problemas, já que o carro, o Ford T, estava custando menos do que uma moto. Entretanto, Ford sabia do potencial do carro elétrico e era amigo de Thomas Edison, inventor da lâmpada, e trabalharam juntos para desenvolver um projeto prático e barato de veículo. O grande desafio a ser superado eram baterias que pudessem armazenar grande quantidade de energia, proporcionando ao carro elétrico maior autonomia. Edison tentou resolver esse problema por algum tempo sem sucesso e o projeto foi abandonado. Nesse projeto foram investidos 1,4 milhões de dólares em dinheiro da época, algo em torno de 35 milhões hoje, ou seja, 180 milhões de reais.
Esse problema que deu prejuízo para a Ford e enxaqueca para Thomas Edison só seria resolvido nos anos 90, com o surgimento das baterias de lítio, essa mesmo que você carrega aí no seu celular. Mas como nem tudo são flores, essas baterias ainda são, até hoje, muito caras e chegam a dobrar o preço de custo de um carro elétrico. Outro desafio a ser superado era o tempo de carga. Num posto de gasolina você abastece com 10, 15 minutos e tem aí 500 km de autonomia, dependendo do carro. Porém, a bateria elétrica precisa de 8 horas de abastecimento numa tomada comum ou em uma tomada de recarga rápida, 30 minutos, para conseguir 80% da sua potência. Vamos lembrar que essas tomadas ainda não estão disponíveis em todos os lugares. No Brasil, os carros elétricos ainda são extremamente caros, tanto pela necessidade de importação deles, quanto também pelo custo de produção. O carro mais barato, hoje, é encontrado na faixa de 142 e 143 mil reais. Porém, o carro popular mais barato você consegue encontrar em torno de 35 mil reais, 0 km. Aqui no ano de 2020. Se você estiver vendo no futuro, os preços mudaram um pouquinho, provavelmente. Tomara que para baixo, mas quase nunca é assim. Com o avanço das tecnologias, o custo dessas baterias tem baixado cada vez mais. Cada vez mais, o custo de produção do carro elétrico se aproxima do carro a combustão. Os veículos elétricos apresentam uma outra grande vantagem, um menor custo de manutenção devido a uma quantidade muito menor de peças móveis. No Brasil, o custo por quilômetro rodado do carro elétrico é em torno de 8 centavos para uma cidade igual a São Paulo. E o abastecimento da carga completa da bateria sai por volta de 12 reais. Já nos Estados Unidos, a carga completa sai de 2 a 3 dólares, em torno aí de 15 reais mais ou menos. Dependendo do modelo e do tipo de trânsito, essa carga vai ser suficiente para uma autonomia de 300 km, sem precisar de abastecer. Você consegue já fazer uma viagem bastante razoável. E é claro, se tiver um ponto de abastecimento rápido, com meia horinha você consegue fazer mais 300 km. Portanto, os carros já se aproximam muito de uma eficiência bastante aceitável. E 300 km para dentro da cidade não é problema algum, já que as distâncias são mais curtas, 20, 10, 15 km apenas rodados. Em média, se gasta no Brasil com carro a combustão 50 centavos por quilômetro rodado, o preço apenas do combustível. Com uma diferença de 42 centavos por quilômetro, o carro elétrico economizaria em torno de 5,5 mil reais por ano, aproximadamente R$ 455 reais por mês. Ou seja, se a gente tivesse um carro popular a combustão com o mesmo preço de um carro popular elétrico, em 6,3 anos você compraria outro carro popular apenas com a economia de combustível. Veja só a vantagem, é muito grande. Como você percebeu, o vídeo está muito legal. Então se você quiser saber quando o próximo vídeo vai sair, ative as notificações e se inscreva no canal. Claro, deixe também seu like e compartilhe. Tudo isso vai ajudar bastante o canal, vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdos de qualidade como esse e você não gasta nem um tostão. É mais econômico do que o carro elétrico. É claro, existem várias teorias de conspiração dizendo que a indústria de petróleo impediu o carro elétrico, nós não vamos entrar nesses detalhes. A ideia agora é ficar focada na parte técnica, prática e de design. Eu disse que o custo de manutenção de um carro elétrico é muito menor do que um carro a combustão. Mas por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho agora. Os motores a gasolina funcionam como uma explosão causada pelo combustível misturado ao ar, chamado de mistura rica. Essa explosão move o pistão, gerando assim uma força que faz o vira-berequim girar em um movimento circular, transformando essa força em torque, que é basicamente a potência que faz o carro movimentar. Entre 1.000 e 7.000 RPMs é a rotação ideal do motor. O veículo ainda precisa ter embreagem e sistema de transmissão para trocar as marchas, que vão equilibrar as rotações do motor com a roda. Ao todo, esse tipo de veículo tem em média 150 partes móveis só no motor e precisam de radiador, óleos e outras coisinhas mais para funcionar. O carro a combustão é o sonho da oficina mecânica. Ele dá um monte de problema de manutenção e dá um monte de dinheiro para o mecânico. Em outras palavras, o carro popular é o motivo do meu mecânico Cristiano lá da Motorplan, vai aí um jabá de graça, está com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, porque ele ganha um pouquinho mais de mim e das outras pessoas que tem que levar o carro lá sempre, porque sempre dá um probleminha. O carro elétrico utiliza um motor de indução de 3 fases. Esse motor foi desenvolvido por Nikola Tesla e Galileo Ferrari. O motor elétrico é capaz de entregar todo o torque necessário para a movimentação do veículo de uma só vez. Ele pode chegar até 18.000 rotações por minuto, utiliza softwares para controlar a transmissão de energia para as rodas e dispensa assim o uso de embreagem. Uma característica muito interessante desses carros é a capacidade de gerar energia ao se frear o carro. Por ter muito menos peças móveis e por precisar do radiador apenas para resfriar as baterias, a manutenção do carro elétrico é muito mais barata
e muito mais simples também. A Tesla, de Elon Musk, colocou nos carros não só os softwares, mas sensores também. Portanto, os carros possuem uma quantidade enorme de dados que podem ser utilizados para várias ações futuras, não só de segurança, mas também de automação. Aliás, os carros da Tesla já são semi-autônomos. Já deu para entender um pouquinho as vantagens do carro elétrico, mas ainda existem outros pontos a serem observados. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Ajudar na redução do aquecimento global e ter menor impacto ecológico são fatores que fazem com que o carro elétrico sejam bem vistos pela ONU. Alguns países como Alemanha, Índia, Noruega e França já estipularam prazo para que o carro a combustão não seja mais vendido. Inclusive, alguns determinam que ele não deve mais circular daqui a um tempo. Os carros a combustão são responsáveis por aproximadamente 40% da emissão de gases de efeito estufa. Mas para você que é mais espertinho, pode falar assim: poxa, mas certos lugares se produz energia elétrica com carvão. Portanto, se eu pegar a energia elétrica e colocar no meu carro, eu vou estar também poluindo. É claro, mas mesmo nessa situação, nesse pior cenário, a produção de energia elétrica é feita longe das grandes cidades. E dentro de uma usina você pode tratar a emissão dos gases, facilitando assim a gestão desse resíduo gasoso. Além disso, através de células fotovoltaicas, usinas eólicas, com geração de energia inclusive pela onda do mar, é possível a gente gerar energia limpa. Bem como as usinas hidrelétricas tão presentes aqui no Brasil fazem com que a matriz energética brasileira emita muito menos CO2 do que a europeia ou do que a americana. E se você pensa que o Brasil nunca teve um carro elétrico, você está enganado. A Gurgel, fabricante brasileira que não existe mais, em 1974 tinha o famoso carro Itaipu. Esse veículo e o seu design merecem um capítulo à parte. E lembre-se, deixe aí nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir. Assim a gente vai direcionar os temas do canal para o que vocês mais desejam. Para quem mora em cidade, o carro elétrico já é uma ótima opção. Você pode trabalhar durante o dia, deixar na sua garagem carregando às 8 horas da noite sem nenhum problema. Além disso, você também pode instalar painéis solares e gerar a própria energia para abastecer o seu carro. Contudo, a opção pelo carro elétrico não é apenas uma opção econômica. Ela deve ser também uma opção pessoal, de causar menor impacto no meio ambiente. Também deve ser uma política pública. À medida que aumentar a produção, reduz o custo. Assim, o carro elétrico vai ficar muito próximo do carro a combustão e não vai valer mais a pena se ter um carro a combustão. Bem como outras fontes renováveis de energia devem ser incentivadas, como a célula fotovoltaica para se instalar em casa e se gerar a própria energia. Aliás, eu já faço isso e é uma boa dica para você que quer economizar uma grana ou mesmo quer investir. Aqui se encerra o nosso vídeo de hoje. Lembrando que no próximo sábado vamos ter um novo vídeo, uma nova história. Deixe aí o seu comentário, o que você gostaria de ouvir, qual história você quer ver ser contada. A Hora do Café fica por aqui, foi um prazer tê-lo aí comigo. Eu sou o Marconi Hering e a gente se encontra aí na próxima viagem.